Cultas e Vinho Verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um Cultas e Vinho Verde, podcast do público, mulheres que admiro e vinhos por descobrir. Sento-me para uma conversa e descubro ambos, sendo que a minha convidada de hoje é uma mulher que sigo com muito interesse há anos, foi comissária do Plano Nacional de Leitura a partir de 2022, acaba de deixar o cargo, mas não o prazer de ler, dos livros, do lastro que fica. Um amor pela língua, pela literatura e pelo seu ensino cá e no Reino Unido. Para esta conversa abrimos um Casa de Passos, um Arinto de 2022, reserva vinhas velhas, vem de Barcelos, de vinhas com mais de 30 anos. Nas notas de prova temos aroma envolvente, excelente acidez, boa fruta cítrica, madeira ligeira, na boca revela notas cítricas, madeira bem integrada, persistente e cativante. Cativar também é o que pretendemos nestas conversas, em que convido mulheres que admiro, a minha seleção, e hoje estou a conversar com a Regina Duarte. Olá, Regina. Olá, Inês. Acaba de deixar o cargo de comissária do Plano Nacional de Leitura. Sente que cumpriu uma missão ou ficou por cumprir? Bom, começamos logo com uma pergunta difícil, não há aquecimento. Eu cumpri dentro do tempo que tive, que foram os 3 anos de comissão de serviço. Gostava de ter tido mais tempo, porque havia trabalho que estava a ser desenvolvido e a educação, um trabalho sério, um investimento sério, demora. As pessoas gostam de resultados rápidos, eu também. Mas sei, e a experiência tem-me ensinado que o trabalho em educação não é um sprint, é uma maratona. Não é? Nós temos que ser pacientes, temos de acompanhar, temos de deixar tempo para que as pessoas interiorizem o trabalho que está a ser feito, que se apropriem dele e que se comece a ver frutos. Eu acho que nós lançámos umas boas sementes, começavam a ver-se alguns resultados. Gostava de ter tido mais algum tempo, mas ainda assim estou muito orgulhosa do trabalho que a equipa fez nestes 3 anos. Diga-me, o que é que conseguiu com a sua equipa, evidentemente, o que é que conseguiu fazer e o que é que deixa a meio? Bom, o que conseguimos foi dar um sentido de trabalho sistemático que antes não havia, ou seja, eu tive uma herança muito boa, não posso queixar e não estou a dizer mal do trabalho que foi feito anteriormente, antes pelo contrário, mas era um trabalho que estava muito disperso, portanto foi uma árvore que cresceu muito, muito saudável e precisava de ser podada, ou seja, havia... Muito frondosa, mas com muitos galhos. Isso exatamente, é mesmo essa a imagem. Porque havia muitas ações dispersas e o trabalho de promoção da leitura tem de ser sistemático, tem de ser regular, e isso dá mais frutos do que a ação pontual, que é muito visível, mas que acontece uma vez, ficamos todos muito felizes e depois não percebemos que resultados é que teve. E, portanto, eu demorei algum tempo a fazer essa análise, não é? E a perceber de todo aquele trabalho incrível que estava a ser feito, o que é que podia ser sistemático, regular, medido, e o que é que eram ações mais pontuais que podiam ser deixadas para os territórios, para as câmaras municipais, para as escolas fazerem, até porque já o sabem fazer e não precisam de um programa nacional para esse tipo de trabalho. E, portanto, o conseguido foi isso, e eu acho que isso ficou muito claro para todos os nossos parceiros, que o trabalho de promoção da leitura tem que ser um trabalho pensado, com visão estratégica e com ação sistemática. Não é fazermos hoje uma feira do livro, uma festinha, que vai alterar os hábitos de leitura de um grupo, de uma comunidade, do que for. Por fazer, eu fiz um piloto com 15 agrupamentos de escolas, com 2.000 e tal professores, para percebermos exatamente quais eram as dificuldades de leitura dos alunos, tanto ao nível da compreensão como dos hábitos. Esse piloto foi concluído, felizmente, fico muito contente por isso, conseguimos fazer a avaliação. As escolas ficaram com instrumentos para avaliarem internamente o impacto. Gostava de ter tido a possibilidade agora de escalar as conclusões desse piloto, mas quer dizer, quem fica decidirá se quer fazê-lo ou não, porque nós deixámos tudo pronto para que isso possa ser feito. O que é que lhe trouxeram estes anos? Ou seja, para lá do trabalho, o que é que viu acontecer
Não sei se podemos falar em exemplos concretos, mas ver a paixão pela leitura crescer é sempre muito bom. Mas para além disso, o que é que lhe aconteceu, assim, efeitos práticos na sua vida? Bom, aconteceram coisas incríveis e foi um privilégio imenso. Tive a oportunidade de conhecer pessoas que trabalham na promoção de leitura nos territórios, os bibliotecários municipais, sei lá, pessoas da comunidade que são líderes informais de comunidade, que têm uma paixão pelo livro e pela leitura e que fazem este trabalho muitas vezes sem apoios nenhuns, sem condições nenhumas, e com um gosto enorme e com resultados interessantes. Isso para mim foi um privilégio, poder conhecer estas pessoas e poder de alguma forma apoiá-las e dar-lhes algumas ferramentas e alguns instrumentos que não tinham para poderem fazer o seu trabalho, para se sentirem um bocadinho mais apoiadas, né? Mais confortadas e perceberem que o que estavam a fazer estava bem. Isso para mim deu-me um gosto imenso. Era uma realidade que eu não conhecia. E, portanto, o facto são pessoas com muita paixão pelo que fazem, não é? São. E nem sempre com o reconhecimento devido. Mas para elas não é importante isso? Não, mas para nós devia ser, como país devia ser, porque muitas vezes continuamos a trabalhar dessa forma, não é? De uma forma muito baseada na paixão das pessoas e sem o investimento necessário, sem o apoio necessário. É claro que essas pessoas são importantíssimas, mas se trabalharem com uma rede, com uma estrutura, o trabalho delas terá mais impacto, certamente, não é? É sempre um problema em Portugal, é que as coisas requerem tempo no campo do trabalho e nas nossas vidas, e os trabalhos são interrompidos, não é? Nunca vemos essa continuidade. Sim, eu em Londres tive a oportunidade de desenvolver e acho que fechei bem o ciclo. Eu estive 11 anos em Londres. Vim para cá, para este cargo, para o Plano Nacional de Leitura, mas tive a oportunidade de desenvolver o trabalho com o tempo e acho que talvez tenha sido a temporada da minha vida em que isso aconteceu de uma forma ideal. E deixei legado, não é? E deixei trabalho que se vê, quer dizer, deixei uma escola bilingue a funcionar, que não existia, é, que neste momento funciona e tem uma excelente avaliação e tem uma reputação muito boa para uma escola com tão poucos anos. Mas senti que tive tempo para mudar o que queria mudar, para ir avaliando, ir melhorando, até porque o trabalho nunca está acabado, não é? Eu tenho esta inquietação permanente de querer melhorar, e portanto quando acho que já consegui fazer uma coisa, já tenho várias outras, não é? A equipa às vezes queixava-se disso, dizia menos, não é? Menos, porque eu quero sempre melhorar e acho que há sempre formas de melhorar. Mas tem esse lado entusiasta consigo? Tenho. Às vezes gostava de ter menos, porque acho que já estou numa idade em que me devia preservar um bocadinho e devia preservar. Porquê? Não há idade para termos que nos preservar, não é? Sim, mas é uma fantasia vã, porque de facto é estrutural, não é? E aquilo que é de nós e é da nossa maneira de ser, não sei se vale muito a pena contrariar, a menos que seja um traço horrível e mau para os outros, não é? Regina, nós já tínhamos conversado anteriormente na Antena 1, na altura em que a Regina tinha publicado uma crónica, penso que no Expresso, onde dizia: um país que quer competir a nível mundial depende da sua massa crítica e precisa de centrar a sua ação pública, privada, social e comunitária na compreensão da leitura. Sai preocupada deste cargo com essa falta de pensamento crítico, de compreensão da leitura? Sai um pouco, porque demorou algum tempo no nosso trabalho para que as pessoas percebessem que são dois trabalhos complementares, mas separados, o da promoção da leitura e o da compreensão da leitura. E quando eu digo separados é porque têm que ter intenções e trabalho sistemático para cada uma das áreas. A compreensão da leitura, os resultados são maus em Portugal, são maus há décadas, são maus nos testes internacionais e nas avaliações nacionais, ou seja, nos exames que os alunos fazem, as provas de aferição, que agora são as provas moda, ou os exames de final de ciclo, os resultados, a compreensão da leitura
Quando falamos de compreensão literal, estão mais ou menos, não é? Que é aquela informação que está mesmo à superfície do texto. Quando se fala de fazer inferências, de avaliar a informação criticamente, os resultados são maus. O que significa que nós estamos a aceitar como país que metade dos jovens que acabam o ensino secundário não compreende aquilo que lê. Eu acho que não se devia aceitar. Ou seja, compreendemos a manchete, até porque estamos aqui numa redação, lemos a manchete e compreendemos a manchete. Depois, se calhar, não nos atiramos para a leitura do artigo porque não o vamos compreender? Podemos compreender o que está à superfície, não é? O que é claro, passa-se neste local, são estes os atores, a ação foi esta, compreendermos o porquê, termos a autonomia para irmos comparar com outras fontes, decidirmos se aquela avaliação, se aquela informação é suficiente, se é válida ou não. Tudo isso é necessário, é indispensável para um cidadão ativo, participativo, crítico. Mas não é isso que acontece, não é? Não. Porque daí à deturpação do conteúdo, o passo é curto, não é? É. Muito, muito, e portanto ficamos muito vulneráveis, não é? E muito facilmente manipuláveis se não tivermos essas competências. E portanto gostava de ver mais preocupação em torno desse tema. O mundo digital complica nestes tempos? Complica porque a quantidade de informação disponível é enorme e nós temos de fazer um esforço muito grande e temos que ter estas competências muito bem desenvolvidas para conseguirmos identificar quais são as fontes de informação fiáveis e quais não são. O jornalismo sério é cada vez mais importante e eu acho que demorei algum tempo na vida a perceber-me quão determinante é. Porquê? Porque vivíamos noutro tempo, não éramos sobressaltados pelas fake news e agora estamos todos, sobretudo, lá está, um público já com mais idade, em alerta e a perceber a força dos bons órgãos de comunicação social, não é? Sim, e a importância de ter pessoas que estão lá, que veem e documentam de uma forma precisa e objetiva. Agora, com esta situação que está a acontecer no Irão, eu tenho feito um grande esforço no meu feed para olhar primeiro para o órgão de informação ou o nome da página antes de sequer fixar o meu olhar na imagem. Não é? Porque já havia imagens de zonas inteiras do Dubai a arder, por exemplo. Não é? E, portanto, se nós queremos perceber exatamente o que é que se está a passar, temos que ter esta capacidade de filtrar. Ora, isto é uma competência de leitura muito avançada. Não é? E as pessoas que não têm vão aceitar que o que vem da Euronews é tão válido como uma página de uma pessoa qualquer que decidiu manipular imagens e dizer o que lhe apetece, não é? Não quer demais a pergunta de onde é que isso vem. Sim. Porque as pessoas já não questionam, não é? Essa é fundamental. Sim. Esse pensamento crítico de que fala, essencial, nasce em boa parte do hábito da leitura? Há aqui dois elementos fundamentais. Um é a leitura, é nós termos estas competências complexas de leitura, que é nós olharmos para a informação, fazermos inferências, vermos quais são os pedaços de informação que não estão lá explícitos e onde é que eu os vou buscar. Portanto, isto são competências complexas de leitura e são fundamentais. Sem isto não há pensamento crítico. Depois, o restante é conhecimento do mundo, não é? A outra parte é o conhecimento do mundo. O conhecimento do mundo, muitas vezes, também é acessível pela leitura, não é? Não podemos nós andar a viajar pelo mundo inteiro para o conhecer. Vamos pensar num adolescente. Sozinho ele consegue chegar lá perante um texto às vezes mais denso, ou precisa da ajuda de um professor? Os professores continuam a ser fundamentais, Regina? São fundamentais e é muito importante que trabalhem de forma explícita estas competências, ou seja, que modelem, que seja um modelo e que expliquem aos alunos como é que, com a informação cada vez mais complexa, até porque um adolescente já vai estar a trabalhar com textos cada vez mais sofisticados e mais complexos. E, portanto, como é que com esses textos
consegue o que nós dizemos vulgarmente interpretar, não é? Nós usamos o chapéu interpretar para isto, não é? Que é desde a escola primária, não é? Vamos interpretar este texto, exatamente. Sim. Para conseguir de facto fazer isto, não é? Que é no ponto mais sofisticado, consegue olhar para a informação, analisá-la, avaliá-la e ter uma opinião própria sobre ela. E este é o ponto mais sofisticado da competência de leitura. Com que idade diria que estamos aptos a compreender um texto? Essa pergunta é muito interessante, porque se for um texto oral, as crianças têm que ser treinadas desde pequenas, não é? A fazer uma inferência, que é se eu mostro a uma criança a imagem de um menino no chão com uma ferida no joelho, ele vai fazer inferências, ele vai dizer, magoou-se, caiu, bateu numa pedra, teve um acidente, tem um dói-lhe. Isto tudo são inferências que não estão lá na imagem. E isto é trabalhar a compreensão. Portanto, este trabalho tem que ser feito e vai sendo. Depois, o que muda é o tipo de texto. Não é? Os tipos de texto que nós conseguimos compreender têm que ser cada vez mais sofisticados, mais profundos, mais ambíguos. Um bocadinho como no Joker, em que se parte da pergunta, não sei, de 1.000 euros e chegamos aos 50 mil, não é? A vida é um bocadinho isso. A vida é um bocadinho isso. Por outro lado, e já falámos também anteriormente, quando nos encontramos da primeira vez, falámos deste fabuloso mundo digital que nos leva a perder muito tempo com coisas desnecessárias, todos nós, adultos, adolescentes, crianças, basta termos um telemóvel com a informação na mão. Por um lado, perdemos imenso tempo nessa bolha digital, por outro lado, temos gente nova que está a demonstrar interesse por livros, não será Tolstói, não serão coisas mais complexas, mas se calhar tenho visto muita gente nova a criar clubes de leitura, a divulgar livros. Esta parte também é importante. É muito importante e é maravilhoso ver o que está a acontecer com os jovens, não é? Que é descobrirem que lerem livros em papel lhes dá um descanso dos ecrãs. Isto é incrível, não é? E depois descobrirem também que podem formar comunidades em torno deste gosto. E eu acho que isso é muito bonito. Isso para mim deixa-me emocionada, feliz e emocionada. Porque esse é o papel primordial da literatura desde a sua origem, não é? É reunir-nos em torno de uma narrativa que nos dá identidade, que nos dá pertença. Portanto, eles estão a descobrir isso. Estão a fazer clubes de leitura, fazem leituras online. Houve um jovem inglês que desafiou jovens, os seus seguidores, a lerem com ele um clássico da literatura inglesa e andaram durante não sei quantos meses a ler em conjunto, porque senão era um trabalho maçudo e difícil. E, portanto, estão a encontrar nos livros uma forma de descanso do digital, de descoberta de si próprio e de partilha com os outros, que é tudo o que a leitura pode ser. Lembro que nesta conversa estamos hoje a provar um Casa de Passos, um Arinto de 2022, reserva Vinhas Velhas, um vinho de Barcelos. De onde vem este amor pelos livros? Falando agora um bocadinho mais de si. É difícil para mim encontrar exatamente o ponto. Eu lembro-me das primeiras coisas que li foi a Heidi, em banda desenhada, que apareceu lá em casa. Lembro-me também, não sei se isto é uma memória reconstituída por aquilo que a minha mãe me conta, se é uma memória minha, mas que a perseguia constantemente quando ainda não sabia ler, para que ela me lesse tudo o que tinha letras, encontrava qualquer papel e ela tinha de me ler. Portanto, ela ficou muito descansada quando eu finalmente aprendi a ler e a deixei em paz. E lembro-me, li os livros todos que havia no armário ao fundo da sala na minha escola primária. Tinham um armário cheio de livros, era a biblioteca possível que havia, não é? na escola primária.
e eu li-os todos. E, portanto, estas memórias que eu tenho são de eu já leitora, não é? E do livro para mim ser um refúgio. A viagem também antes dela acontecer? Sim, muito antes. Aliás, eu cresci num sítio muito fechado, muito conservador, muito autossuficiente, dentro dos muros de uma quinta. Não é? E, portanto, aquela imagem da criança que se põe em cima dos livros para ver para além do muro, para mim é muito literal, não? Aconteceu. Aconteceu. Portanto, eu comecei a viajar pelo mundo dentro daquele espaço ali no meio do campo. E os seus anos em Londres, que experiência foi essa? Foi para lá trabalhar, mas comparando dois mundos, não sei se hoje ainda posso dizer tão diferentes, Portugal e o Reino Unido, o que é que lhe trouxe essa mudança? Sendo que os seus filhos continuam a viver lá. Sim, estão a estar lá. Bom, para eles foi incrível, porque eles foram para lá com 6 anos, fizeram a primária lá. Nós tivemos a sorte de viver em Oxford. Oxford é uma bolha, não é? Oxford não é Londres. Okay. Oxford tem assim o melhor dos dois mundos, que é campo, e portanto eles cresceram perfeitamente livres na lama, a brincar com os amigos na relva, sempre na rua. E eu costumo contar isto porque foi assim das experiências topo da minha vida, eu sair de casa a pé e ir ouvir o Ishiguro a falar no centro de Oxford, não é? Portanto tem isto tudo. Londres é uma vida muito, muito interessante, mas muito estressante, é uma vida muito a correr. E eu acho que nós nem nos apercebemos do ritmo a que vivemos em Londres, mas com esta coisa que eu ainda acho espantosa, que é uma oferta cultural enorme, mais acessível do que em Portugal. Portanto, é possível a pessoa ir ver tudo, participar em tudo, sem o investimento financeiro que implica em Portugal. E disso sinto falta. Também aprendi a trabalhar de uma forma que eu acho que tem mais a ver com a minha maneira de ser, não é? Que é o planear antecipadamente, que é uma coisa que em Portugal nós gostamos muito de improviso. Isso dá-nos algumas qualidades, mas eu gosto do planeamento antecipado, gosto de reuniões curtas e, portanto, eu acho que encontrei em Londres um mundo de trabalho que tem muito a ver com a minha maneira de ser. E aprendi muito, Eu acho que os ingleses têm... defeitos como nós, obviamente, têm esta vantagem de quando confiam numa pessoa profissionalmente, dão-lhe muito espaço para exercer as suas funções e isto para mim, que gosto de alguma autonomia, também foi interessante. Pondera voltar a Londres? É uma questão difícil. Em abstrato, ponderaria. Os meus filhos iriam ficar muito contentes se eu estivesse mais perto deles, mas eu tenho uma mãe com 89 anos e, quer dizer, eu não consigo pensar agora passar estes anos longe dela. Quer dizer, também não posso, não é? É uma questão de responsabilidade e não quero. E o que é que gostava de vir a fazer agora, Regina? Eu gostava muito de ter tempo para um tipo de trabalho mais... ia dizer honesto, mas é feio, parece que o trabalho que eu fazia antes era desonesto, intelectualmente mais rigoroso, ou seja, ter tempo para investigar, para escrever sobre as coisas sobre os projetos que desenvolvi durante estes anos, um trabalho mais de investigação e de academia, que é um tempo diferente do tempo da gestão do dia-a-dia. A experiência de um ano nacional da leitura decretado pelo Reino Unido, mobilizando escolas, bibliotecas, meios de comunicação, serviços públicos e privados para sublinhar a importância da leitura na formação de cidadãos, era algo que devíamos ter implantado cá, ou seja, de forma global, não é? Porque as iniciativas vão surgindo, mas desta forma planeada, concertada, era importante termos um ano dedicado à leitura. Eu acho que era importante porque há essa mensagem que eu acho que cá ainda não é clara, não é? Que este é um trabalho de todos e parece-me que em Portugal isso ainda não é muito claro, ou seja, as pessoas acham que isso é um trabalho da escola ou dos agentes tradicionais de promoção da leitura, das bibliotecas, dos bibliotecários. Não é, quer dizer, isto é um trabalho das famílias, é um trabalho dos agentes culturais, é um trabalho das comunidades. Em rede, sim. Em rede.
Em rede. E aí sim vêem-se resultados. E, portanto, conseguir uma mobilização nacional em torno da leitura é importante. É importante. Motivar os nossos filhos, crianças ainda, para a leitura. Eu sei que um ecrã por vezes entretém mais as crianças, não é? Já não se vêem tanto os pais a levarem livros, mas mais facilmente temos os ecrãs. Mas chamar as crianças para o hábito da leitura continua a ser muito importante. Ler a história, às vezes uma imagem consegue chamar uma criança também para a leitura, não é? Para a importância do livro. Consegue essa partilha, porque para uma criança a associação que fica no cérebro é sempre do momento de comunhão, de partilha com os pais, de bem-estar. De aconchego, sim. De aconchego, e portanto esse momento em que estão sossegados, em que não estão solicitados por outras questões, essa memória, essa associação fica, não é? Portanto, no cérebro a leitura fica associada a um momento de prazer e de aconchego, como a Inês disse. É muito curioso, porque tive uma conversa há uns tempos com a minha mãe que me dizia isto: eu já fiz isto e já fiz aquilo e já fiz aquele outro para ele ler, e ele não lê. E eu disse-lhe: mas lê com ele. Como assim? Ele já sabe ler-se? Não é ele saber ler, ele sabe. Mas senta-se com ele a ler alto, com ele, os livros dele. E foi muito engraçado que ela olhou para mim com um ar muito admirado. Eu disse: não, isso não faça isso. É uma descoberta muito curiosa da investigação, é que as crianças gostam que se lhes leia até mais tarde do que nós achávamos. E nós temos, e quer dizer, isto acho que é uma ação, os pais fazem-no sem saber, não é? Quando eles começam a ler sozinhos, os pais acham que é importante eles treinarem a ler sozinhos e deixam de ler alto com eles. E é pena, porque se perde isto, não é? Perde-se o hábito da leitura, e eles continuam a gostar e a precisar destes momentos. Portanto, eu acho que isso é uma mensagem que é importante. Por outro lado, os pais que não leem, não pegam num livro, também não têm muita autoridade para se queixar que os filhos não leem, não é? Porque os pais são um modelo. E, portanto, se os pais estão no telemóvel e dizem vai ler um livro, se calhar não resulta muito bem. Essa ideia do livro como aconchego é boa, porque um livro por si só pode ser um aconchego, mas se o adulto, o pai ou a mãe ou o irmão mais velho lá estiver, reforça essa ideia de aconchego. Anda neste momento a ler algum livro, Regina? Sim. Acabei de ler um livro que me virou do avesso, que é Os Meus Amigos, do Friedrich, e agora vou esquecer-me do apelido, o escritor sueco que escreveu Um Homem Chamado Ove, Friedrich Hackman, acho que é Hackman. Eu sou péssima, a minha memória está péssima. É um livro sobre amizade, sobre luto, sobre o que é que nós fazemos com as amizades de crianças em adultos. É belíssimo. O Friedrich Hackman tem livros assim muito neste estilo, de nos fazer sentir bem. São livros para nos dispor bem com a vida. E eu achei que era um bom livro para ler agora, precisava assim de uma coisa que me fizesse o aconchego, eu precisava desse aconchego, exatamente. Mas este livro é surpreendente, eu acho que é o melhor livro dele. Tem uma parte de dor incrível, mas sempre com humor, e portanto é um patos, não é? Fazemos ali uma catarse, porque nos faz rir e chorar e vira-nos um bocadinho do avesso. Isso portanto, é bom, isso é bom. Mas aviso que é bom a pessoa estar preparada para essa montanha russa. Sim. Gostava de voltar ao ensino? Gostava de adultos. Eu continuei sempre a dar formação de professores, fiz questão de dar sempre para ter esse contacto com o terreno. Acho que tenho algum jeito para o fazer, dá muito gosto este contacto com o terreno e com a realidade das práticas. Para crianças é preciso uma energia que eu já não tenho. Não. Mas é bom continuar a motivar os adultos. Sim, eu acho depois que são eles que motivam as crianças também, não é? Sim, claro. Com este Arinto Casa de Passos, brindamos a quê, Regina? Brindamos à esperança, brindamos à determinação, a nunca desistir, mesmo quando as forças nos faltam, pode ser? Claro que sim, venha de lá esse brinde. Tem que fazer barulho para ser um bom brinde.
Regina, muito obrigada por ter vindo aqui ao público para este Cultas e Vinho Verde, um podcast com o apoio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. A produção é da Inês Bernardo, genérico da Alexandra Gonçalves, sonoplastia do Miguel Sousa, a coordenação de podcast do público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Até para a semana. Obrigada. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.